Então pronto, agora tá gravando. Seguinte, essa semana me enviaram uma dúvida, e não é da turma de vocês não. De qualquer forma, a identidade do autor será preservada. E o que acontece? Ele me enviou um arquivo, na verdade ele mandou uma imagem de um problema que ele estava tentando resolver lá. A dúvida dele em si era muito pertinente, tá? Bastante até. E pouquíssimo trivial de achar o erro. A pessoa já tinha que estar programando um pouquinho mais tempo para ela sacar o que é que o cara estava fazendo de errado. Mas o que mais me chamou a atenção no arquivo dele não foi em si as dúvidas, a dúvida em si. Foi o arquivo dele. E aí eu resolvi trazer o arquivo, igual eu falei, né, sem colocar o nome do autor, quem foi que fez não interessa, mas eu queria que vocês me falassem desse arquivo que vocês estão vendo aí agora, o que é que não devia estar aí, o que parece que está errado para vocês, entendeu? A, a ideia do trabalho era bastante simples, né? Você lê o número e fala se a solução ela é ácida, básica, neutra, ou no caso se ela não é nem ácida, nem básica, nem neutra. Essa que é a O ideia. void no main. Assim, o arquivo dele tem vários problemas. Tá? Não são poucos, não. Tem vários problemas. Eu queria que Rapidão, vocês uma dúvida que me identificassem e interessou. fossem falando aqui para mim. Vem cá, só uma dúvida aqui. Eu posso não ser bom nisso. Eu admito completamente que eu não sou bom com computadores, mas pode juntar tanto else assim? O else não devia ser só no final do if? E, tipo, e pode encadear um tanto assim? Mas ele está só no final. Aqui, ó, o else é a última coisa. Os outros Não, são mas tem else. três. Não, os outros são else if. Nós já vimos isso aqui. Você pode fazer quantos Ah, else tá. if você quiser. O que acontece é a ordem, né? Ele testa esse. Aí, se for falso, ele testa esse. Aí, se for falso, ele testa esse. Aí, se for falso, é que ele faz esse. Ele vai testando na ordem. Mas Ah, tá. todos aqui, Entendi. eles estão no mesmo nível. Um não está dentro do outro, que está dentro do outro, não. É o mesmo nível de alinhamento, vamos dizer assim. Entendi, Mas e entendi. aí? O Leandro falou a questão do void ali no meio. Tá? Isso aqui não deveria estar. Ok? Não está errado, O, de jeito nenhum, mas ele já tinha assistido uma quantidade considerável de aulas comigo para não fazer isso aqui. professor, primeira ideia é que, assim, ele pegou logo um exemplo para mim que sou químico, então pH abaixo de 7 é ácido, não Isso, básico. está errado, assim. Mas aí já é do ponto de vista de que Aham. ele E confundiu, né, ali de ele, lógica e tudo, né? uhum, ele tá Porque fazendo um else a mais, porque você só precisaria verificar se é maior ou menor ou igual a 7, então um if aí tá a mais. o que E o está mais return seria esse zero, aqui. uhum, Então, na ou verdade, return zero. do jeito que está feito, não está ok. Mas se o cara entrasse com -1, era realmente para informar que o pH não é válido, entendeu? Que tem que estar entre Hum. 0 e 14. Então não é por conta disso, não. Realmente tinha 4 opções. A opção de ser básico, ácido, neutro ou não ser nada, pelo fato do pH não estar entre 0 e 14. Mas e aí? O que mais que vocês conseguem identificar? Eu vou gastar alguns minutos dessa aula, porque esse exemplo dele eu acho que é muito importante, não pelo exemplo em si, porque o exemplo é muito simples, né, o problema, mas é porque aqui tem várias coisas que precisam ser discutidas. Return zero. O return zero, tá? Então assim, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Eu acho que não tem nada de marcar nessa ferramenta, não. Deixa eu ver. Draw, vamos ver aqui. Deixa eu ver se agora eu consigo. Mas aí eu também não consigo ampliar. Então deixa sem marcar, não tem problema não. A gente vai lembrando aqui. Então, o void aqui, que não devia ser um int argc, char pointer pointer argv. O return zero aqui, que deveria ser um return sucesso. O que mais?
Nem todos são fáceis de ver não, tá, gente? Igual eu falei, tem muitos problemas aqui, mas nem todos são fáceis de ver. Mais nada, gente? Ninguém? Professor, não é por nada não, mas eu não tô conseguindo identificar muito mais coisa, não. Mas tem, viu, João? Quem mais que tá ali no Odas? O Gabriel e quem? Eu não mostro aqui, né? Deixa eu ver aqui. A lista de pessoas. O Gabriel e o Marcelo. O Cláudio eu não sei se ele tá aí, porque em geral na hora que eu fecho a aula ele continua, então eu Professor, não sei. Ah, pode falar. assim, eu pelo menos acho estranho na hora de você dar um scan F e botar por 100.2. Porque assim, você tá delimitando, em tese você estaria delimitando o que ele poderia digitar, isso é normal? Assim, Então, normalmente a gente só bota por cento F. pois é, Leandro, esse é exatamente o problema do negócio, tá? Não usa por cento Uhum, ponto 2F. Você não delimita a entrada da pessoa, você delimita a saída. Você está certíssimo. A pergunta do e-mail dele era justamente porque não estava funcionando. E não estava funcionando por quê? Por 100.2F não é uma máscara válida. Ele tinha que uhum, colocar por cento F. Aí sim. Então essa era a falha que ele me perguntou. E a solução é exatamente essa que você falou. Você foi direto na resposta, tá? É por cento F. Você não delimita a entrada do usuário, não. O que acontece? O scanf que é responsável por varrer e fazer o casamento. Não você para falar, o cara só pode digitar 2 casas decimais. Entendeu? Você não tem como você limitar isso daí. Então é esse daí que era o erro. Tá de parabéns porque uhum. ninguém conseguiu achar. A aula de hoje à tarde tinha, sei lá, 60 pessoas online e ninguém conseguiu achar o erro. Então você está de parabéns que realmente era essa daí a falha. Só que o código dele ainda tem muito mais coisa e ninguém viu nada aqui não. Peraí que eu tô passando linha a linha de novo, porque ó, passei a tarde tentando programar a desgraça do exercício de arquivo, aguenta aí. O último else está redundante, porque se o número não é menor do que 7 ou maior do que 7, ele só pode ser 7. Na verdade, ele nem está redundante, viu, Marcelo? Mas o que você falou está certo também. Na verdade, ele testa no lugar errado. O primeiro teste é que tinha que ser se o número está entre 0 e 14, ou se ele é menor que 0 e maior que 14, para que você já cortasse de cara todos os valores de pH que são inválidos. Então sua resposta está certa, eu entendi o que você falou, mas não é que ele está redundante, ele está na ordem errada, entendeu? Porque nunca tem jeito daquele else ali ser verdadeiro. Por quê? Ou ele é menor que 7, ou ele é maior que 7, ou ele é igual a 7. Não tem jeito de ele ser menor que 0 e não ser menor que 7, entendeu? Então, a redundância que eu entendi da sua resposta, ela é verdadeira, realmente tem redundância, mas o erro dele foi a posição. O teste deveria ser o primeiro, entendeu? Sim, sim. Professor, Ah, os demais erros você quer dizer tipo de define? Porque assim, dá para definir pH como 7, quer dizer, o neutro como 7, aí você coloca ele como uma constante, dá para colocar os porcento D ali, entre 0 e 14, para indicar limite, tipo então, porcento Leandro, é o D. seguinte, é, Hum, você está de parabéns, de verdade, porque o que acontece? Você não só achou o problema, como você acabou de falar, o que mais me incomodou do código dele.
Entendeu? Eu respondi Uhum. para ele, ó, a dúvida dele. Mas quando eu bati o olho no código dele, eu falei, eu preciso levar isso aqui para a sala dele. Entendeu? Eu preciso mostrar isso aqui. Porque esse é um código que está completamente fora de qualquer coisa que eu tenha ensinado vocês a fazer. Entendeu? A constante literal dele não só aparece, como ela aparece igualzinha 3 vezes repetida no código com o mesmo significado, que é o significado Uhum. do pH neutro. Entendeu? Então, esse código dele obrigatoriamente tinha que ter um define pH neutro set e aí depois faz os testes. Aí faz lá, se o num, inclusive o nome da variável não é significativo, o nome da variável É, deveria ser pH, por exemplo. Mas tá bom, o num não tá de todo ruim não. Mas o teste deveria ser, se num menor que pH neutro, por exemplo, solução ácida. Se else if num maior que pH neutro, solução básica. E aí tem outro erro. O outro erro dele é que ele fez uma atribuição aqui, ó, e não uma comparação. verdade. Então, como ele fez uma atribuição, isso aqui sempre dá verdadeiro. Porque ele vai atribuir o set para o num vai passar a ser diferente de zero, e qualquer valor em C diferente de zero é considerado como verdadeiro. Então, é impossível ele cair na linha 17. E aí, o que vai acontecer? Quando ele digita 7, ele vai achar que ele está fazendo certo, porque vai aparecer solução neutra. Entendeu? Depois que ele corrigir aqui, tá? Vai aparecer solução neutra. Então ele vai ter a impressão de que o programa dele está certo, mas o programa dele está errado. Tá? Porque isso aqui sempre vai dar verdadeiro. Só que como ele faz 2 testes antes, ele acaba caindo aqui em solução básica ou solução ácida. Mas se ele digitar 7 com esse igual do jeito que está aqui, ó, que é a atribuição, sempre dá verdadeiro. Então não tem jeito dele cair na linha 17 por 2 razões. Pela linha 14 e pelas linhas 10 e 12 e 14 juntas. Né? Porque não tem jeito do número não ser menor que 7, nem maior que 7 e nem igual a 7. Ele tem que ser algum desses casos. Entendeu por que não cai na linha 17? Primeiro por conta do 14. Ah, esse daqui é a primeira coisa. Isso aqui é sempre verdadeiro. Aí vamos supor que ele corrigiu. Aí depois que ele corrigiu, não cai na linha 17, porque não tem jeito de ser nem menor que 7, nem maior que 7, nem não ser não menor que 7, não maior que 7, nem igual a 7. Entendeu? Mas o que mais me chamou a atenção na hora que eu bati o olho nesse código aqui foi a questão desse 7 aí. Quando eu vejo um código desse jeito, o que acontece? Isso daí para mim é como se a pessoa tivesse colocado um letreiro luminoso no código dela, sabe? Aquilo dali me chama mais atenção do que qualquer outra coisa que ele tenha feito. Porque eu falo isso desde a primeira aula. Entendeu? Não existe nenhuma razão para aparecer uma constante literal no seu código. Ela tem significado. Esse 7 aí, você sacou de cara, entendeu? Você virou e falou assim, não, esse daí é o pH da solução 1. É neutra. Entendeu? Então, assim, esse 7 tem significado. Isso aqui, ó, não pode aparecer no código de vocês de jeito nenhum. E aí, o que eu falei com eles durante a aula à tarde? O meu nível de exigência com relação a isso aqui, ele vai aumentando com o tempo. Então, se eu pegar um código desse daqui, do cara que está no segundo módulo, ou está no segundo ano, no caso deles, porque não é por módulo, eu já tiro o ponto. Entendeu? E isso daqui eu já considero inaceitável para uma pessoa que tem 1 ano de programação. Ele não pode fazer isso aqui. Tá bom? Então é por isso que eu quis trazer esse código, porque ele é bem ilustrativo, não por conta do erro em si, porque o erro não era fácil de pegar. Tá? Você está de parabéns, igual eu falei, Leandro, porque isso aqui não é trivial da pessoa sacar o erro. O que estava me chamando a atenção aqui é todas as diretivas que eu passei para vocês para a gente fazer código bem feito. Então, repare que não tem a ver com lógica, entendeu? É diretiva para fazer um código bem feito. E foram todas violadas. Entendeu? Eu não acho que eu vou ensinar vocês a programar
com o pouco de aula que a gente tem. Vocês ainda vão programar muito na vida de vocês. Vai falar assim, nossa, como eu programava mal lá no início. Isso é uma evolução natural. Mas o que eu não quero é que vocês comecem de maneira ruim. E se for para começar de maneira ruim, não tem necessidade de dar aula. Entendeu? Então, assim, vejam, né? Grave assim, como se vocês tivessem uma memória fotográfica, coloque isso aqui na cabeça e fale assim, jamais vou fazer um negócio desse aqui. Bom? Tranquilo, gente? Uhum. Eram esses os erros. Professor, você falou aí dessa evolução natural. Aqui uma parte mais pessoal. O senhor demorou quanto tempo para pegar direito programação? Então, o que acontece, João? Te responder com toda a sinceridade do mundo. Eu comecei a programar, eu tinha por volta ali eu não sei se eu tinha uns 12 anos e tudo. Hoje eu tenho 36. Então tem 24 anos que eu programo. Só que antes da faculdade, vamos dizer assim, eu não tinha nenhum guia, eu não tinha ninguém me ensinando, não tinha aula. Tudo que eu aprendi foi livro, que os caras de livro eles não estão preocupados com esse aspecto que eu fico preocupado com vocês, né, de fazer um código bem feito, de explicar por que é que não deve fazer tal coisa. Que pior do que deixar de explicar por que fazer alguma coisa é deixar de explicar por que não fazer tal coisa, entendeu? Então, assim, por que não declarar uma constante? Porque o negócio fica terrível, igual isso aqui, ó. Cheio de constante literal, sem significado, difícil de atualizar, entendeu? Mas o que acontece? Quando eu entrei na faculdade, pouco depois eu fui trabalhar no laboratório de engenharia. E os caras que trabalhavam lá programavam muito bem. E eles já tinham todas umas diretivas e tudo. E eu comecei com aquilo dali. Aí eu comecei a guiar a minha forma de programar e fui aprimorando. Então, vamos dizer que eu programo bem. Eu devia ter ali por volta de uns 20 anos. Aí, com 20 anos, eu comecei a programar direito. E aí eu fui aprimorando, sabe? Mas realmente no começo não é trivial. Principalmente quando você não tem ninguém para te guiar. Você fazer um negócio desse aqui, ó, é aceitável para todos os professores. De menos eu, entendeu? É esse que é o diferencial que eu tento passar para vocês. Que isso aqui não precisa de você estar na sala de aula para aprender a fazer isso aqui não, gente. Quando eu fazia os códigos no início, eu fazia isso aqui. E eu não estava na sala de aula. Então, o que eu tento realmente passar não é programar. Ah, eu quero aprender a programar em C. Cara, não precisa assistir minha aula. Eu quero que vocês aprendam a programar bem. Então, é isso que eu tento passar nas aulas para vocês. Tá? Então, assim, essa evolução natural aí que você está falando, ele vai gastar tempo. Mas eu vou tentar tudo que eu puder para encurtar esse tempo para vocês. Entendeu? Você não precisa gastar, sei lá, vamos dizer assim, 10 anos para começar a programar bem. Não, você pode começar a programar bem desde o início. Se você não fizer as coisas que garantidamente são ruins, você já está começando bem, na minha opinião. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Então vamos lá. Valeu. Então vou fechar isso aqui, né? Já mostrei para vocês. E aí, vamos lá, vamos para as dúvidas então de arquivos. O Leandro falou que achou complicado, o arquivo realmente não é um assunto que você já sai acertando de cara. Rapaz, Principalmente quando você começa a trabalhar com arquivo binário. Para quem assistiu o meu vídeo, viu que eu gosto de trabalhar com arquivo binário. Mas é porque já tem anos que eu faço a mesma coisa. Então eu manipulo muito melhor arquivo binário do que eu manipulo arquivo de texto. Eu gosto muito da ideia de fazer pesquisa não binária, então eu já vou na posição que eu quero, porque eu já sei os tamanhos, entendeu? Então, assim, os arquivos binários ele tem uma série de vantagens sobre o arquivo texto, mas realmente quem está começando, é legal a gente começar com arquivo texto. Tá? E aí, vamos lá, o que vocês querem saber?
primeiro me explica como seria fazer a entrada normal de um arquivo. Eu Então, entendi que tem ah, que criar, não tipo assim, primeiro a gente tem que meio que criar, entre aspas, ele, e depois dizer o que que a gente quer fazer com ele, e depois fechar. isso. Então vamos lá. Sempre. Isso eu entendi. Professor, Eu entendi é como fazer isso montadinho, bonitinho. Então nós vamos fazer aqui. Fala, Leandro. assim, é porque, cara, se eu for listar um tanto de coisa. Mas então, eu acho que a primeira coisa que deu muita dor de cabeça foi que não tá explícito que você tem que dividir as coisas. Tipo, primeiro você tem que abrir o arquivo, pegar a informação, colocar numa variável e da variável jogar para o arquivo. É, E vice-versa. Isso não ficou explícito, então assim, eu gastei quando a muito gente fala tempo pra... de arquivo binário, né? Porque quando a gente fala de arquivo texto, você pode dar um fprintf direto nele, aí você não pôs em nenhuma variável. Não, mas assim, para você, pelo menos para você resgatar aquilo no sentido inverso, você tem que botar na variável para depois printar na tela, por Sim, exemplo. isso daí sim, porque na verdade você precisa que ele leia do arquivo e jogue em algum lugar da memória. Por isso que você sempre passa o endereço da variável. Uhum. Então, não, primeiro, antes de eu pegar isso, eu tava endoidecendo, acho que assisti umas 2 vezes o vídeo. Aí, segundo, o slide, meu Deus do céu, não me ajudou em nada. Os exemplos são muito confusos. E assim, cara, Você não acredita que tem. esse daqui é o único, eu acho que é o único slide que eu não tenho fonte dele? Então, assim, eu não consigo modificar esse slide. Ele realmente tem várias coisas que eu não faria ali, sabe? Mas eu Ah, velho. acredito que vocês já conseguem fazer um mapeamento do que está aqui com o que eu faria mais ou menos, né? Eu espero que sim. É assim, dá pra saber, só que tem coisa assim que é nova, por exemplo, na parte de alocar a memória ali. Eu me perdi umas 3 vezes, porque, tipo, ele usa o N, que é o número. Pronto, esse N aí. E você Quer ver? Eu pega vou até esse achar o N, exemplo que você está falando. É esse aqui, ó. você começa o Esse. N. Isso, no você pega esse N uns 5 slides atrás. Onde é que ele aparece aqui sem referência nenhuma? E daí, velho, você É, se o N perde tá aqui, ó. muito. Na verdade é no slide da frente. Mas eu Na, na, expliquei na hora que eu estava falando o formato do arquivo, né? O formato do arquivo que ele então, criou. Não é o formato de todos os arquivos, é o formato do arquivo que ele criou. Então, primeiro fala o número de itens, depois fala os itens. Item 1, item 2, item 3 e por aí vai. Quer ver? assim, Vamos fazer aqui que aí vocês vão ver rodando e vão entender. uhum, Então, outra primeira coisa. coisa, vou começar aqui ó, com o que o João falou. Então, vou começar a abrir um arquivo. Eu ia colocar arquivo do João, mas faz só arquivo mesmo. Então vamos lá. Abertura do arquivo para escrita. Então eu vou criar o arquivo primeiro, tá bom, João? Então aqui, ó, arquivo é igual a file open. Aí qual que é o primeiro parâmetro? O primeiro parâmetro é onde eu quero salvar. Eu quero salvar no diretório de execução do meu programa. Então é ponto. Tá? Ponto significa diretório atual. E aí eu vou colocar o meu nome de arquivo aqui. Como o João perguntou, eu vou colocar aqui, ó, arquivo joão.txt. Ele não precisa ser .txt, tá bom, gente? Eu estou colocando txt para eu poder abrir num editor de texto aqui depois e mostrar para vocês o que aconteceu quando eu executei. Tá? O nome do arquivo não interessa. E aí eu quero abrir Professor, ele para escrita. Depois que eu abrir o arquivo, qual que é a primeira coisa que eu tenho que testar? se ele abriu. Se ele Você abriu. conseguiu abrir ele. Exatamente, porque ele pode falhar. Então eu vou testar. Se arquivo é nulo, significa que eu não consegui abrir aqui, ó. Falha ao abrir o arquivo. Então o que eu vou fazer? Vou imprimir uma mensagem de erro se eu quiser. Então, por exemplo, aqui, ó, p falha ao abrir o arquivo. Entendeu? Não é obrigatório, estou só mostrando para vocês. E eu vou finalizar o meu programa, porque tudo que eu preciso fazer, necessariamente, ele depende da abertura do arquivo.
Então, se ele não conseguir abrir o arquivo, não tem o que eu fazer no restante do meu programa. Então, eu vou criar um código de erro aqui, chamado erro, falha, abrir, arquivo, escrita, por exemplo. E o código vai ser 1. Então, se o meu programa retornar com 1, significa que ele não conseguiu abrir o arquivo para escrita. Então, vamos lá. Beleza. Se eu cheguei nesse ponto, garantidamente, meu arquivo foi aberto com sucesso. Porque se tivesse falhado, ele teria saído aqui antes, concorda? Uhum. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou só escrever meu nome no arquivo. Não vou fazer nada demais, tá? Então, aqui, ó, fprintf, arquivo. Beleza. E vou fechar o arquivo. Então, vamos lá. Vamos rodar esse arquivo aqui passo a passo. Vamos compilar. Compilou, lindão. Vou colocar aqui um breakpoint. Vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhada no meu diretório aqui, ó. O meu diretório não tem um arquivo chamado como arquivo João. Não tem. Aí, olha só o que vai acontecer. Eu vou executar só a linha 11. Observem que aqui o meu arquivo, minha variável chamada arquivo, tem lixo. Tá? Porque não foi nada assinalado nela no momento. Aí eu vou rodar essa função aqui, ó. Pronto, rodou. O meu arquivo agora não tem lixo mais. E ele não tem nulo. Se eu der uma olhada no diretório, foi criado um arquivo chamado arquivo João. Tá vendo? O arquivo que não existia, agora ele existe. Chama arquivo João. Foi criado. Só que ele não tem nada dentro dele aqui, ó. Porque, afinal de contas, eu não escrevi nada. Beleza. Então, vou fazer esse teste. Não vai dar verdadeiro, porque, afinal de contas, ele conseguiu escrever no arquivo. Agora eu vou imprimir nele Leandro Maia. Se eu tentar abrir esse arquivo aqui, ó, não tem Leandro Maia. Alguém sabe me dizer por que não tem Leandro Maia no arquivo ainda? Você não fechou. Exatamente. O que acontece? Quando eu faço uma escrita no arquivo, ele pode estar num buffer. Então, a única forma de eu garantir que os dados vão ser persistidos no arquivo é quando o arquivo é fechado. Então, só depois que eu passar pelo fclose aqui, pronto, agora eu posso olhar lá que minhas informações estão lá. Quer ver? Tá vendo? Aí o que vai acontecer? Pronto, esse arquivo já tem o conteúdo que eu queria. Se eu abrir ele de novo, agora eu vou colocar aqui, ó. Eu vou continuar abrindo esse arquivo com W. Então, se eu continuar abrindo o arquivo com W, ele vai destruir o que estava lá e criar um novo. Então, eu vou executar de novo para vocês verem. Ó, conseguiu, não deu falha, né? Então, ele conseguiu. Antes de escrever, vou abrir o arquivo aqui. Tá vendo? Não tem nada mais. O arquivo ele foi destruído, porque eu abri ele com W novamente. Agora, Leandro Maia Silva, se eu olhar, não tem nada, porque não foi persistido. Fechei. Pronto, agora tem. Então, o processo é sempre abre, escreve, fecha. Agora, olha só o que eu vou fazer. Isso aqui era para eu escrever no arquivo. Agora, eu quero ler do arquivo. Vou colocar essas linhas aqui só para separar, para vocês entenderem. Então, abrir o arquivo para recuperar as informações contidas. Então, vamos lá. Arquivo fopen ./arquivo João. Isso aqui fica claro para todo mundo que isso aqui deveria ser uma constante, né? Uhum. Então tá. Eu estou só digitando aqui para poder explicar a questão
do fopen, do fprint, etc. Mas num programa que vocês estiverem fazendo, você vai criar uma constante lá e vai colocar lá nome do arquivo, caminho do arquivo, o que for. Né? De Ô, preferência, professor, como é que criaria uma constante de arquivo? assim, ó. É porque o que interessa é o que está na frente, né? Tipo aqui, ó. Arquivo de mensagem, por exemplo. Aí agora é só usar isso aqui, ó. Entendeu? Sim, sim, entendi. Beleza. Agora eu vou fazer o teste novamente. Significa que ele não conseguiu. Então vou avisar o usuário. E agora a razão não é porque eu não consegui abrir o arquivo para escrita, é porque eu não consegui abrir o arquivo para leitura. Então, ou eu troco por uma mensagem genérica, tipo assim, falha ao abrir o arquivo, ou então eu crio um outro erro. Tá? Como aqui eu estou mostrando para vocês, eu vou criar um outro erro. Tá? Para eu poder diferenciar um do outro. Beleza. Então, por enquanto eu não vou ler nada, vou fechar o arquivo, e aí eu vou tratar o processo de leitura daqui a pouquinho. Pronto, então vamos executar. Abriu, beleza, escreveu Leandro Maia, fechou, vamos voltar lá. Pronto, Leandro Maia Silva está aí, ok. Agora eu vou tentar abrir o arquivo para leitura. Conseguiu, tá? O arquivo está aberto aqui, ó. Não é nulo. Fechou. Agora eu vou mostrar para vocês ele falhando. Como é a mesma constante, então eu tenho que criar duas aqui, né? Porque senão eu não vou conseguir fazer falhar. Tá vendo? Eu adicionei só um S aqui, ó. Porque aí esse arquivo não vai existir e ele não vai conseguir abrir o arquivo. Pronto. Agora olha só. Dei uma olhada aqui, ó. Ó, nulo, tá vendo? Porque ele não conseguiu abrir o arquivo. Então ele falhou. Aí olha só o que vai acontecer. Olha lá, falha ao abrir o arquivo. Tá vendo? E olha como é que meu programa vai terminar. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Olha aqui embaixo. Eu vou até copiar aqui e vou colocar no Notepad para eu poder aumentar a letra. Olha aqui, ó. O meu programa terminou com código 2. O que significa código 2 no meu programa? Não abriu para leitura. Isso, falha ao abrir o arquivo para leitura. Entenderam? Se eu chegar aqui, ó, e tentar escrever num lugar que eu não posso, teoricamente ele deveria falhar na escrita também. Quer ver? Ó? Então vamos tentar escrever onde? Quer ver? Ó? Vamos ver um lugar que, em teoria, eu não posso escrever. C2 Windows, sei lá, System32, sei lá, sys alguma coisa lá.
Eu não sei se eu poderia escrever nessa... Sei lá, vamos supor, vamos tentar escrever nessa pasta aqui. Nem sei se pode ou se não pode. Acho que deve poder, né? Tem que tentar uma coisa que provavelmente eu não vá poder. Vamos ver. C2 pontos, Windows, System32. Vamos ver o que tem dentro do System32 aqui, que eu não deveria conseguir escrever. Ó, provavelmente eu não posso escrever dentro desse sysprep aqui, ó. Deixa eu ver se eu posso escrever aqui. Aqui eu acho que eu não posso escrever. Então vou testar. Aí, ó. Deu falha, tá vendo? Porque eu não posso escrever lá naquele lugar. Aqui, ó. Falha ao abrir o arquivo e o meu programa agora vai terminar com o código 1, ó. Deixa eu copiar lá para vocês. Aqui, ó. Agora meu programa terminou aqui, ó. Tá vendo? É aquilo que eu falei no vídeo. É tarefa do sistema operacional gerenciar esse acesso. Então, se eu tentar escrever num lugar que eu não posso escrever, o sistema operacional não deixa. Então, não é só sair dando fopen em qualquer lugar que ele vai falar, beleza, filhão. Ele não fala, não. Então, você tentou escrever nessa pasta aqui, precisa de permissão de administrador e você não tem, você não escreve. O sistema operacional não deixa. E o que eu estou ilustrando aqui, ó, com isso? O seu programa terminando de duas maneiras diferentes. Uma porque ele falhou que não conseguiu escrever e outra que ele não conseguiu ler. Mas entendido aqui, né, gente? Porque eu vou desfazer esse negócio aqui, ó. Pronto. Eu só preciso de um, né? Porque eu quero escrever e ler do mesmo lugar. Então vamos voltar para ver se está tudo ok. Pronto, conseguiu escrever, conseguiu ler, lindão. Tá. Aí agora o que eu quero fazer? Agora eu quero ler desse arquivo. Alguém que assistiu a aula lembra de alguma função de ler do arquivo? fscanf. fscanf. Então, mas o fscanf, como que você faria para ler Leandro Maia Silva utilizando o fscanf? Você tem que mostrar para ela o caminho do que ela tem que ler. Então, mas se eu utilizar %S, ele só vai ler Leandro. Acho que não é isso que usa, não. Concordam? Concordo. Né? Aqui, ó, se alguém tiver com dúvida com relação a isso, eu faço. Mas vamos lá. Quer ver? Ó? Supondo que seja 100 bytes. Então tá bom. Vamos ler aqui. E como é que ele chama? Eu esqueci a variável que eu criei. Dados arquivo. Esqueceu de dizer o arquivo. O que é que eu fiz de errado? O arquivo. Você não delimitou o arquivo para leitura. Isso, obrigado. Faltou o arquivo aqui, ó. É porque eu tenho que falar. Vamos ler aqui os parâmetros de novo. Aqui, ó. Eu preciso falar o arquivo, a máscara e onde eu quero ler, né? Então, agora sim. Vamos ver. Ó, escrevi Leandro Maia Silva. Mas aqui, ó, dados arquivo, ó, só tem Leandro, por causa do %S. Para você ler o Leandro Maia Silva inteiro, tem que utilizar a expressão regular. Só que a expressão regular não faz parte do escopo aqui da nossa disciplina. Então, eu não vou ensinar expressão regular para vocês. Mas tem uma maneira de ler uma linha inteira. Alguém viu? Se eu não me engano, é parecido com o que funciona na matriz. Você tem o endereço do início
do que você, da A linha que gente, na verdade, a gente já viu o fgets que a gente coloca pelo stdi. Isso, Só que aí a gente exatamente. pega por arquivo. Perfeito. É o fgets. Só que o fgets, quando você está utilizando ele no terminal, você fala para ele ler do std1. Como agora você não vai ler do std1, vai ler do arquivo, você vai falar para ele qual é o arquivo. Então, o jeito aqui de ler o Leandro Maia Silva é com o fgets. Então, aqui, ó, fgets, primeira coisa, onde você quer guardar, observe que a ordem dos parâmetros aqui é diferente do fscanf. Então, primeiro é onde você quer guardar. Eu quero guardar no dados arquivo. Ah, e qual que é o tamanho máximo para ele poder ler? O tamanho máximo para ele poder ler é, não sei aqui, é tamanho máximo não sei o que. Isso, beleza. E o terceiro é de onde? Beleza. Aí agora vocês vão ver que eu vou conseguir ler Leandro Maia Silva. Aqui, ó, dados arquivo agora tem Leandro Maia Silva. Então, qual que é a ideia aqui? Vocês têm que ler do mesmo jeito que vocês escrevem. Porque quem cria o formato de arquivo é você. Então vamos supor que eu quero guardar os dados de um cliente, só para vocês entenderem a lógica que está por trás do formato do arquivo. Não existe formato de arquivo padrão. É você que cria. Então, se você vai falar que a primeira linha é o nome do cliente e a segunda linha é o, sei lá, telefone dele, por exemplo, foi você que falou isso. Então, se você falou isso, depois você tem que ler da mesma forma. Então, vamos supor que seja assim, tá? Então, ó, a primeira coisa é o nome do cara e a segunda coisa é o telefone do cara. Então, vamos ver o que vai aparecer lá agora. Tá vendo? Foi você que quis escrever assim. Não foi ele. Aí, na hora de ler agora, olha só o que vai acontecer. Qual que é a primeira informação que está guardada? O nome. O nome do cara, entendeu? E aí, ó, tá aqui, ó, Leandro Maia Silva /N. Então, eu vou mostrar para vocês como seria um jeito bacana de você recuperar essas duas informações aqui. Então, eu vou criar uma variável chamada nome do cliente, por exemplo. E aí, vamos supor que o nome do cliente, o máximo é 50 caracteres. Sei lá. Então, o tamanho máximo é 50 caracteres. E o telefone do cara é no máximo 20 caracteres. Então, eu vou criar uma variável chamada nome cliente e uma variável chamada telefone cliente. Pronto. Aí o seguinte, eu não acabei de ler, isso aqui é só um buffer. Foi o que eu tirei de lá. Então, eu tenho que jogar esse nome que eu acabei de ler para a minha variável de nome. Só que vocês viram que o fgets ele termina com o /n, porque no meu arquivo não tem o /n. Sim. Uhum. Então eu vou tirar aquele /n. Aquele /n está onde? Ele tá no final da primeira linha. Isso, ele está no final dos meus dados, concorda? Então Sim, eu vou sim. fazer dados arquivo, strlen, dados arquivo, e vou falar, olha, agora aqui é o fim. Então, olha a sacada. Eu tratei isso aqui como se fosse um vetor, porque é um vetor. Tá vendo aqui, ó? Tratei ele como se fosse um vetor. Fui lá na última posição e coloquei /0. Então eu troquei aquele /n que está lá pelo /0. Vê?
Talvez eu tenha que colocar -1 aqui, porque eu não estou fazendo conta ainda. Daqui a pouco eu faço conta para ver se está 100% certo. Vamos ver. Aqui, ó, Leandro Maia Silva. Vamos ver se ele vai tirar o /n. Não, então é -1 aqui, ó. Tirou, tá vendo? Porque eu acabei de substituir o penúltimo caractere, que é o último, é o /0, pelo /0. Então, ele tem agora 2 /0s. Vamos dar uma olhada lá em cima? Vamos pegar esse endereço aqui, ó, só para vocês verem. Aqui, ó. O /0 e o outro /0 que eu acabei de colocar. Mas não interessa, não precisa ter só um /0. Então pronto, ele encerrou. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que copiar essa coisa que é o buffer para a variável chamada nome cliente. Então eu faço strcpy. Por que não tem strcpy? Porque o strcpy faz parte do string.h. Então, se eu não incluir o string.h, eu não posso usar o strcpy. Então, vamos fazer strcpy. Agora, o primeiro parâmetro é o destino. Então, o destino é nome cliente. E a origem? A origem é dados arquivo. Aí agora eu vou fazer a mesma ideia com qual? Qual que é o segundo dado que está no arquivo? O número. O telefone, não é? Aí olha só que legal. Vou até colocar um breakpoint aqui, ó. Não precisa de eu ir lá em cima mais, né? Tirar aqui, porque esse aqui não me interessa. Pronto. Então vamos começar. Li e Li Leandro Maia Silva /n. Aqui, ó. Vou até colocar na memória lá em cima para vocês acompanharem. Ó, observe que eu digitei certo? Não, digitei errado alguma coisa aqui. 01 16 FA 64. Eu digitei o de cima. Pronto. Aqui, ó. Leandro Maia Silva tá aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, com um /0 no final. Esse 0A aqui é o /n. Aí agora eu vou tirar o /n, ó. Ó, tá vendo? Trocou para 00. Aí beleza. Olha o meu nome do cliente, como é que tá? Meu nome do cliente tá cheio de quê? Lixo. Lixo. Aí agora eu vou copiar de um para o outro. Olha como é que ficou lindão. Nome cliente agora tem Leandro Maia Silva. Agora eu vou fazer outra leitura. Pronto, peguei o número do telefone, tá vendo? Com o /n no final. Vou tirar o /n. Tirei. E vou copiar agora para telefone cliente. Olha só que legal. Pronto, eu tenho o nome e o telefone do cliente. E aí eu posso usar como eu quiser. Vamos supor que eu quero imprimir os dados do cliente aqui, ó. Isso aqui não tem necessidade de ser feito aqui. Eu vou tirar porque não tem necessidade de manter o arquivo aberto, porque eu só estou lendo um dado só, né? Então vamos lá. Aí. Legal demais, né? Vamos dar uma ampliada nisso aqui. Olha aí que lindo. Com o dado que eu acabei de recuperar lá do arquivo. Então qual que é a moral da história para a gente começar a trabalhar com arquivo? Você que define o formato do arquivo. Então, como é você que define o formato do arquivo, na hora de ler, você tem que ler do jeito que você achou que devia. Entenderam a ideia aqui, gente? Se você virar e falar assim, primeiro eu vou guardar 100 caracteres e depois logo em seguida vai estar outro. Então, você tem que ler desse jeito. Não existe uma forma
padrão de definir o formato de arquivo. É da sua aplicação. Cada aplicação cria o seu formato. E é claro que para ela escrever e ler adequadamente, ela tem que ler do mesmo formato que ela escreveu. Entenderam a ideia aqui? Sim, sim. Bacana, não é? Eu ainda achei meio confuso. Então, mas é porque é praticar. Leandro, a dúvida que você tinha, com isso aqui você conseguiu pegar mais ou menos a ideia? Só isso aí eu tava conseguindo fazer. Eu tô com muitos problemas com relação às questões que você pediu. Então vamos Porque, lá. assim, por exemplo, a primeira, você fala para você identificar a quantidade de linhas. Só que aí, quando você falou que ela é organizada de uma forma sequencial, eu fiquei pensando, tá, mas o que que vai identificar uma linha? O barra N? Como é que eu faço por É essa um busca barra de... N, exatamente. É um barra N. Tá, aí eu faria essa busca como? Eu não consegui montar na minha cabeça. Outra Você, coisa é, sempre quando eu estou usando o FEOF, o Final... End of Peraí, file. o File... Isso, End of File. Ele tá me imprimindo 2 vezes o último o último dado do arquivo. Eu não entendi por quê. Eu já tentei fazer com estrutura pré-testada, pós-testada, com for, com tudo que é loop, mas ele sempre me imprime 2 vezes o último, o último dado. Tá, então olha só. Vou fazer o seguinte. Essa parte aqui tá toda ok. Vou comentar. Vou comentar esse pedaço aqui do meu código. Tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte. O meu arquivo foi aberto. O meu arquivo foi fechado. Esse aqui eu tenho que passar para fora. Peraí. Meu arquivo foi fechado. Tá? Foi aberto, foi fechado. E eu vou ler caractere por caractere do meu arquivo e imprimir na tela para você entender o que é que está acontecendo. Tá bom? Então vamos lá. Enquanto não for fim do arquivo. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um caractere. Vou colocar aqui. Vou deixar desse jeito mesmo, usando dados do arquivo, mas aí eu uso sempre o primeiro. Beleza, então aqui em teoria eu estou lendo um caractere. E aí olha só o que eu vou fazer, eu vou imprimir esse caractere que eu acabei de ler. Vamos ver o que acontece. O que é que está errado ali, gente? Você não precisa indicar o porcento %C não, para imprimir? Não, o put C coloca um caractere, deixa eu ver o que é aqui. Onde eu quero que escreve? Eu quero que ele escreva na tela, para mim. A tela não é alt, não? Isso, obrigado. Fiz errado, é alt. Aqui, ó. Imprimiu caractere por caractere do que estava lá no arquivo. Uhum. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o número do caractere, para a gente conferir com o arquivo. Tá? Vamos lá.
Aqui, ó. Impressão de todos os caracteres. Então, o da posição 0 é L, da posição 1 é E, da posição 2 não sei o quê. Aí chegou aqui na posição 18, olha só, o que ele imprimiu aqui? Seria o barra N, que é uma linha vazia. Não é barra N Ah, com a linha vazia, não. Ele no imprimiu de... barra N. Entendeu? Uhum, Porque o meu 19º caractere é um barra N. uhum. Entendeu? Então ele imprimiu barra N. Aí beleza. Depois ele veio aqui. O que ele imprimiu aqui? Barra N. Um barra N. E esse outro aqui? Barra N também, porque é do número. Porque o seu número lá, o telefone ficou como string, então o final não termina barra N barra 0? Então, é isso daqui que a gente vai olhar lá agora no arquivo. Porque ele imprimiu um barra N e imprimiu um barra N. Se ele está imprimindo duas vezes o último caractere. Vamos dar uma olhada no arquivo aqui, ó. Ah, saquei. Uhum. Vamos dar uma olhada. Olha só, o que é que tá pegando aqui para eu poder te mostrar. Eu resolvi abrir o arquivo em binário para eu te mostrar byte a byte do arquivo. Tá vendo? É um arquivo de texto, porém ele está byte a byte. Concorda? Seguinte, Sim. o que é esse 0D0A aqui? Você Aí você sabe? me quebra, pessoa. Não. Isso aqui é o barra N. 0D0A sempre é o barra N. Isso. E no caso do formato do Windows. Tá? Uhum. 0D0A é barra N. Certo. Aqui, então não tem dois barra N's no final, tá vendo? E no entanto ele imprimiu duas vezes. Uhum. Por quê? Vamos dar uma olhada lá. Vamos executar passo a passo aqui. Ele só vai falar que está no final do arquivo depois que ele passar do último caractere. Então, vamos rodar aqui, ó. Tem breakpoint? Breakpoint aqui, ó. Coloquei um breakpoint no lugar errado. Vou colocar aqui dentro mesmo, que não tem problema. Ó. Então, até aqui tranquilo, não é fim do arquivo, 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 não é fim do arquivo. Quantos que eram? Eu até esqueci, 30 e tantos, né? Eu também não. Eu sou míope, tá muito pequeno. Acho que era 30 e Eu não tantos. consegui ver. Vamos entender aqui, ó. É porque ele só vai falar que tá no fim do arquivo quando ele atingir, que é uma posição depois do último caractere, entendeu? Uhum. Não, então, entendi. Só que daí eu fiquei pensando, tá. Mas se ele fala que é fim do arquivo depois do último caractere, se por mais que ele tente testar mais uma vez para entrar no ciclo para imprimir, ele vai dar falso. Então, por que ele ainda continua imprimindo? Entendeu? Uhum. Vamos ver aqui, ó. Eu não tô falando que o problema não existe, não. Eu acredito que ele existe, entendeu? Mas é por causa da posição aonde que ele considera que é fim do arquivo. Uhum. Vamos lá. Eu queria estar vendo era o arquivo que ele, o dado que ele está lendo. Vamos ver aqui. Esse aqui, ó. Então ele ainda leu 9. Agora ele leu 9 de novo. É isso? É. Aqui, ó. É isso aqui, que não está grifando. Leu 9 de novo. Agora ele já leu barra N. Então ele imprimiu barra N. Vamos ver o que ele vai ler agora. Ele leu um barra N de novo. Ele está lendo duas vezes a mesma coisa. Só quando ele chega... parece que a última leitura não posiciona
ele no lugar correto, né? Uhum. Eu entendi o que você está falando. Realmente, ele tá fazendo isso mesmo. E Aqui, ó. daí, tipo, principalmente na quarta questão que você tá pedindo o desvio padrão e os caramba, nossa, pra eu Aqui, ó. juntar isso aí tá Ele tá complicando. fazendo como se fosse isso aqui, né? Sendo que não É, tem isso aqui. Verdade. Tá fazendo mesmo. e daí, tipo, pra você saber o tamanho, tipo, o de string, que a gente faz o string length, não tem pra arquivo também, não? Você, tipo, eu imaginei que seria mais ou menos como isso, o end of file, mas Não, não. O que aparentemente que não. acontece? Isso daí que você está tentando fazer não faz parte do ANSI. Existem Uhum, implementações de cada sistema operacional. Então, o jeito de saber o tamanho de um arquivo no Windows é de um jeito, de fazer no Linux é de outro, entendeu? uhum, uhum. Então, aqui, ó, no caso, ele ele realmente está imprimindo o último caractere mais de uma vez. Ele está contando o último caractere mais de uma vez. É como se ele tivesse lido, aí não avançou. E vamos pensar aqui o que é que ele está fazendo para ter esse comportamento, né? Porque seu arquivo está assim, ó. Seu arquivo está arranhando. Aí ele foi, estava posicionado aqui. Vamos fazer o caminho. Aí ele estava posicionado aqui. É fim do arquivo? Não. Aí eu fui e li. Depois que eu li, ele moveu para cá. Que por alguma razão, a primeira posição depois do último caractere não é fim de arquivo para ele, concorda? É isso daí que ele está Uhum. considerando. A primeira posição depois do final não é fim de arquivo. Ok. Agora, por que ele leu barra N novamente? É que eu não sei. Na verdade, eu acho que ele não leu barra N novamente. A minha suspeita é o seguinte, tá? É porque, como eu mexo com arquivo de texto raramente, eu vou ter que confirmar isso aqui, mas nós vamos confirmar junto. O que eu acho que está acontecendo? Quando ele posiciona depois do barra N, ele realmente não considerou que está no fim do arquivo. Você está na posição depois do último caractere, é uma posição válida que não é o final do arquivo. Só se eu tentar avançar, ele vai considerar como final de arquivo. Agora, por que ele imprimiu o barra N duas vezes? Eu não acho que ele imprimiu o barra N duas vezes. Nós vamos confirmar isso aqui. Eu acho que ele leu um barra N, e aí depois, quando ele tentou ler esse caractere aqui, ó, que não existe, vou colocar de vermelho. Quando ele tentou ler esse caractere aqui que não existe, o que aconteceu? Ele não modificou a variável. Então, a variável estava com barra N. Então, ela continuou com barra N. Não é que ele leu barra N, não, entendeu? E como que eu vou confirmar isso aqui agora? Antes de fazer a Professor, leitura, eu vou colocar um valor conhecido nela. Eu vou colocar, sei lá, por exemplo, um valor qualquer. Eu só quero confirmar essa hipótese minha. ele Antes dele repete fazer essa tudo. leitura aqui, eu vou colocar um valor conhecido nele. Aqui, ó. E- professor, ele Ah, repete tudo. Por exemplo, nos meus arquivos de média que você pediu para fazer, eu hum, coloco o nome seguido da média. E daí o último aluno ele repete o dado completo, tanto o hum, nome como a nota. entendi. Vamos ver aqui então. Eu acredito que seja verdadeiro isso daí que você está falando. Eu só não sei te explicar por que agora. Eu vou Uhum. pesquisar e vou te dar essa informação. Vamos ver aqui, ó. Uma solução de contorno seria colocar o não é o end of file menos um, Não, que daí porque no o end caso. of file ele só retorna verdadeiro ou falso. Não faz sentido menos um para verdadeiro ou falso, entendeu? Ah, tá. Que eu achei que ele verificaria a posição. Então, se aquela posição X ela é o final, se ela é menos um, ela ainda seria o arquivo, entendeu? Não. Pelo menos do ponto de vista lógico, está errado.
Se funciona, é outros 500. Aquela velha gambiarra. Então vamos lá, aqui ó. Leu 9. Agora leu 9, então ainda está valendo. Leu barra N. Ah lá, tá vendo? Ele não conseguiu ler o barra N. Então a minha hipótese estava certa, tá vendo? Aqui, ó. Uhum. A posição depois do último caractere não é fim de arquivo. Só quando eu faço uma leitura depois da última posição, é como se ele colocasse aqui, aí ele fala que é fim de arquivo. Porém, ele não conseguiu ler o barra N. Você viu aqui, ó? Tá vendo? Ó, o asterisco aqui. Ele não conseguiu ler. Então, a minha hipótese estava certa. Agora, o porquê desse comportamento? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Ah, aqui, ó. Justamente isso, ó. Justamente isso aqui. Olha lá, o que, que ele está falando? Que a posição do fim do arquivo na próxima operação. E ele ainda assim não conseguir realizar a leitura, entendeu? Então ele só vai indicar que é fim do arquivo depois de ele falhar a leitura na última posição. Aí, como foi que você contornou ali para fazer a Então, última aí na posição verdade ser eu não contornei. O que, que eu estava fazendo? Eu queria ter certeza Você que ele substituiu a não última estava lendo posição. duas vezes barra N, porque não tinha jeito dele ler duas vezes barra N, não tem duas vezes o barra N no arquivo. Então eu só queria ter certeza que ele não estava fazendo. E de fato ele não estava fazendo. Entendeu? Então o que, que eu fiz aqui? Ó? Se o que eu li é exatamente igual ao que eu tinha escrito lá, é porque ele não conseguiu ler. Ou então eu posso usar a informação do fscanf. O fscanf, ele te informa quantos por cento C ele conseguiu processar. Quer ver? Ó? Vamos dar uma lida no return aqui. Ó. Olha o return dele. Ó, no caso de sucesso, a função retorna o número de itens do argumento que foi preenchido com sucesso. Então você vai ver que vai dar sucesso em todos, menos no último. Quer ver? Ó? Então vou até tirar esse negócio aqui, porque agora a gente já sabe. Ó. Número de caracteres processados. Vou chamar disso aqui. Aí eu vou mandar imprimir e vou mandar imprimir o número de caracteres processados. Aí o que que você vai ver aqui? Você vai ver que todos eles vai ter o valor 1, exceto no último. O último vai ter o valor 0, porque ele não vai conseguir processar o último. E aí ele vai imprimir novamente o barra N, porque é o lixo que já está guardado lá, entendeu? Vamos lá, vamos só confirmar. Porque aí, beleza, para mim já está confirmado todas as nossas hipóteses aqui. A explicação da função já deixou claro, ele só vai indicar o fim do arquivo depois que eu faço a tentativa de leitura daquela posição, entendeu? Então vamos lá, vamos rodar, vamos ver o que acontece. Aí, ó, tá vendo? Todos ele conseguiu, ó. Aquele lá ele não conseguiu.
Tranquilo? Agora, como que você vai trabalhar isso no seu código? Não sei, aí o código é seu. Né? Mas é porque, você entendeu? A gente tem que entender a razão pelo qual aquilo está acontecendo. Não, eu entendi. Agora sim, se a única ferramenta que eu tenho para varrer o arquivo inteiro e pegar os dados para fazer a média, eu tô pensando aqui como é que eu vou fazer para tirar esse último, entendeu? Ué, se ele não conseguiu ler, você desconsidera. Mas então, no caso, eu teria que substituir. Não, mas assim, ele lê porque ele imprime para mim os Então, últimos. é isso que eu acabei de te mostrar. Ele não lê. Na verdade, o que ele fez foi que ele não modificou suas variáveis. E aí as suas variáveis já estavam com esses valores lá. Aqui, ó, vou te mostrar uma maneira de não imprimir o último. Quer ver, ó? Se o número de caracteres processados, eu não estou mandando processar um só. Se ele for diferente de 1, o que eu vou fazer? Eu vou pular. Agora, olha só o que vai acontecer. Aí, ó, pronto. Ó. Não tem nenhum caractere inválido mais. Saquei. Eu acho que eu peguei. Precisar analisar isso com mais calma, mas eu acho que eu já entendi. Se você manda ele ler 3 coisas, e aí você vai lá e olha, ele não conseguiu ler as 3 coisas, é porque falhou. Entendeu? Entendi. E agora você entendeu porque que ele está repetindo o último, né? Ele está repetindo o último, não é porque ele leu de novo o último. É porque ele não conseguiu ler e as suas variáveis já estavam com aquele valor e você usou novamente. E aí, gente, mais alguma dúvida? Professor, eu tenho várias ainda, mas Mas todo assim, mundo viu aqui como é que faz para contar o arquivo? Você vai ler caractere para caractere procurando barra N. Cada vez que você encontrar um barra N, você incrementa o número de linhas. E aí, se por acaso você não conseguir ler, pronto, está finalizado. certo. Deixa eu ver. Eu tenho mais dúvidas, professor, com relação a andar no arquivo. Não ficou muito claro como usar o seek, Ok. fseek. Eu também tenho dúvida em como você alimentar um arquivo em binário. Porque assim, é que nem você mostrou ali, você mostrou o arquivo, ele tava tanto a representação em binário como em texto. Eu devo colocar o que dentro do arquivo? Não, Os então, o números que binários acontece? ou um texto normal? Não, é o que eu estava te mostrando. Aqui, ó, vou abrir ele aqui novamente, vocês vão entender. Isso daqui é um editor binário. Então, o que ele está mostrando para mim? Ele está mostrando o valor de cada byte e aqui do lado o texto que ele decodificou. Entendeu? Mas, na verdade, o meu arquivo ele tem esses bytes aqui. Ó. Se eu chegar e colocar um valor aqui que não corresponde a texto nenhum, tipo, mas aí eu não posso abrir como leitura. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Se eu chegar aqui e virar e falar assim, o meu caractere aqui, ele é, sei lá, vamos colocar aqui, ele é D4. Entendeu? Olha só, apareceu um símbolo ali. Não, agora o meu byte aqui, ele é 11. Tá vendo? Ele está mostrando aqui do lado para você ter uma ideia, mas o seu arquivo ele é binário. Ele não é de texto mais. Olha o que vai acontecer se eu abrir num editor de texto. Tá vendo? Porque ele está tratando aqueles caracteres lá como se fosse, esses números, como se fossem caracteres, e eles não são. O seu arquivo é binário. Todo arquivo é binário. Só que você pode dar o tratamento dele como se fosse texto ou não. Tá. Então, resumindo a ópera, eu posso criar o arquivo, delimitar o tamanho, tudo bonitinho, binário, mas eu posso alimentar ele com texto. Sem nenhum problema. Aqui, ó. Tranquilo. Vamos fazer aqui um exemplo.
Vou criar uma estrutura chamado cliente. E o cliente vai ter nome e telefone, tá bom? Ó. Estou fazendo tudo de uma vez, gente, porque o objetivo aqui é outro. Eu vou mostrar para vocês como eu vou colocar esse registro inteiro. Aí agora o que acontece? O Leandro Maia lá não vai ter só mais as letras do Leandro Maia. O Leandro Maia vai ter 51 caracteres. E o telefone não vai ter mais só aqueles números do telefone. Ele vai ter 21 caracteres, independente do tamanho que eu colocar neles, do texto que eu colocar neles, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Aí agora o meu arquivo vai ser um arquivo binário. Bom, aqui, arquivo binário. Vou até trocar de nome aqui, ó. Arquivo João binário. Vou abrir como binário, só que agora para escrever, eu não vou escrever com fprintf. Eu tenho que escrever com o quê? Fwrite. Fwrite. Então aqui, ó, fwrite. Qual que é o primeiro parâmetro? É o buffer, é o endereço de onde começam meus dados. Então eu vou criar um... Ali no nome do arquivo você deixou a extensão .txt, pode? Não tem problema não. Você pode colocar... O nome do arquivo é indiferente. Beleza. Aí olha só, vou criar uma variável aqui chamada cliente1, que tem Leandro. Vou usar os mesmos dados, só que agora eles estão em formatos diferentes. Concorda que isso aqui agora é uma estrutura? E agora eu vou mandar escrever ela de uma vezada. Olha só que legal. Aonde que está a minha estrutura? Está no cliente 1. Qual que é o tamanho dela? O tamanho de cada bloquinho. Ah, cada bloquinho tem o tamanho de uma estrutura. Então é sizeof de cliente T. E quantos registros eu estou escrevendo? Estou escrevendo um único registro. E onde que eu quero escrever? Eu quero escrever no arquivo. Vou apagar toda a parte de leitura aqui embaixo, gente. Porque o tratamento é diferente, tá? Deixa eu apagar aqui. Tirar esses tem tudo aqui. Vou só deixar ele abrir e fechar por enquanto. Tá bom? Então vamos lá, vamos rodar. Olha o meu arquivo. Arquivo João Binário. Vou abrir ele num editor de texto normal. Olha como ele aparece. Tá vendo aqui? Só que esse arquivo não é um arquivo de texto. Esse arquivo é um arquivo binário. Só que como eu abri no editor de texto, ele está dando o tratamento como se cada byte ali fosse um texto. É igual eu chegar e abrir esse arquivo aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar esse arquivo aqui, sei lá, esse aqui. Ah, eu quero abrir ele no Notepad. Aí, tá vendo? Ele está lendo byte a byte e interpretando como se fosse texto. Aonde ele acha um texto, beleza. Onde ele não acha, ele mostra qualquer outra coisa. Então, o meu arquivo em si, ele não é de texto. Vamos voltar aqui, ó. Meu arquivo aqui, ó. Não é de texto. Vamos dar uma olhada nele como binário? Olha que lindão. Olha aqui. Tá vendo? Até aqui, ó. O que corresponde a isso aqui? O nome. Corresponde a um membro chamado nome, que é 51 caracteres, concorda? Aqui, ó. Comprimento 33 em hexa. Vamos olhar 33 em hexa, o que é? 33 em hexa é 51 em decimal, que era exatamente o que eu esperava, porque afinal de contas foi o que eu coloquei lá. E agora, vamos dar uma olhada nesse outro. Esse outro tem tamanho 15 em hexa. O que é 15 em hexa?
21. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, corresponde ao meu registro inteiro. Agora eu vou escrever 2. Vamos escrever 2 lá para ficar bem legal. Ó. Vamos lá, responde para mim. Qual que é o tamanho desse cliente 2 aqui? O mesmo, 51 para nome e Exatamente, é o 21 mesmo. para É o o tamanho da estrutura. É o mesmo. É isso daí que eu queria de resposta. Nem importa o número em si. Ele é exatamente o mesmo tamanho do outro. Se a outra tinha 51 mais 21, esse tem 51 mais 21. Então eu vou escrever 2 registros agora. Olha só que legal. Vou escrever o cliente 1 e o cliente 2. Da mesma forma. Olha só que legal. Rodei, fechei. Olha só que lindo. Olha o segundo registro aqui. Aqui, ó. Esse é o membro chamado nome e esse é o membro chamado telefone. E aí, se eu abrir ele num editor de texto? Se eu abrir ele num editor de texto, ele aparece assim. Esse arquivo é um arquivo de texto? É binário, só que interpretado como texto. Então, mas quem foi que deu a interpretação de texto? O programa de texto. Isso, exatamente. Mas a resposta é essa mesmo. O que acontece? Todo arquivo é binário. Não existe arquivo que não é binário. Todos são binários. Só que quando eu abro num editor de texto, ele interpreta o binário como se fosse texto. É isso. Entendeu? Aqui, o Notepad está interpretando esses bytes todos como se fosse texto. Se eu abrir ele no Notepad++, olha para você ver. São os mesmos bytes. O Notepad++ já mostra diferente, porque ele deu outra interpretação para aqueles bytes. Quando eu chego e abro num editor binário, tipo esse HXD aqui, que é o que eu mais gosto, olha para você ver. Ele já mostra byte a byte aqui, e aqui do lado uma interpretaçãozinha que ele deu para esses bytes aqui ele leu. Se eu chegar aqui, ó, e selecionar esses 4 bytes, olha o que acontece aqui do lado. Tá vendo? Nesse programinha. Ele falou, olha, esses 4 bytes que você selecionou, se eu tratar ele como um inteiro de 8 bits, ele vale 76. Se eu tratar sem sinal, 76. Se eu tratar como de 16 bits, já é 25.932. Se eu tratar como de 24 bits, é isso. Se eu tratar como de 32 bits, é isso. Se eu tratar como de 64, é outro. Porque não tem 64, não tem 8 bytes aqui, não tem como ele fazer esse tratamento, tá vendo? Então ele está te mostrando aqui, ó, diversas interpretações para aquilo que eu acabei de selecionar. Qual que é a moral da história? Não existe arquivo que não é binário. Isso é fato, tá? O arquivo é sempre binário. Agora, como que eu dou a interpretação para ele? Depende. É eu que estou montando. O que tem que ser é consistente. Se você está trabalhando com arquivos binários, você usa fread e fwrite. Se você está trabalhando com arquivos de texto, então você vai deixar o C trabalhar para você. Entendeu? Não precisa de você ficar lendo byte a byte e caractere a caractere. Se você sabe que você está trabalhando um arquivo de texto, manda ele ler uma linha inteira. Vai lá, fgets, pronto, ele leu a linha inteira para você. Ah, eu quero que agora seja assim, um formato de número seguido do outro. Não tem problema, você vai lá e lê e trabalha dessa forma. Tem que ser consistente o formato de escrita com o formato de leitura. Pelo esse exemplo que eu mostrei para vocês, ele não é um exemplo assim muito grande. Tá? Muito pelo contrário, ele é até pequeno. Mas de cara eu acho que já dá para ver que é bem vantajoso usar arquivo binário quando você sabe usar. Eu vou mostrar para vocês como ler o registro numa vezada só. Quer ver? Ó?
cliente lido, tá bom? Então eu tenho uma variável chamada cliente lido que não foi inicializada, então ela tem lixo aqui por enquanto. Então vamos lá. Abri o arquivo para leitura, eu quero ler. fread, qual que é o primeiro parâmetro? Onde eu quero escrever. Então é no cliente lido. Qual que é o tamanho do bloquinho? Ah, eu quero ler uma estrutura inteira. Então é o sizeOf de um cliente T. Quantos bloquinhos eu quero ler? Quero ler um único bloquinho. E de onde? Do arquivo. Então vamos lá ver se ele conseguiu ler. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cliente lido, ó. Só tem lixo no cliente lido. Vou até colocar aqui para poder não bagunçar tanto. Cliente lido. Pronto, aqui, ó. Só tem lixo. Agora eu vou dar uma lida inteiro de um registro. Gente, olha isso aqui. Olha, vê se tem condição. Olha que maravilha. O trem já veio lindão. Eu não tive que procurar barra N, não tive que caçar nada. Ó, se o meu registro é desse tamanho, então lê um registro, pronto. Olha só, já colocou nos campos certinho. O negócio é outros 500. Isso aqui é infinitamente mais fácil de usar. Mas é que é prática. Aí se eu quiser ler o segundo, aí para ler o segundo, olha só o que eu vou fazer, Leandro. Eu vou posicionar o arquivo para você. Tá? Que eu vou te mostrar o fseek. Então, ao invés de ler na sequência, eu já quero ler o segundo de uma vez. Então, vamos ler o segundo, Leandro. Aqui, ó. fseek. De onde? Do arquivo. A partir de onde? A partir do início. Qual que é a posição que eu quero ler? Eu não sei o número, mas eu sei que eu quero pular um registro inteiro. Então, é um sizeOf de cliente T. Pronto. Vou pular agora 51 mais 21 bytes. Vamos lá? Vamos executar? O que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado? Vamos ver. seek7. Ué, o que eu fiz de errado aqui? Eu coloquei no... eu inverti os parâmetros. Desculpa aqui, ó. O primeiro parâmetro é o arquivo, o segundo é o deslocamento e o terceiro a partir de onde? É assim, ó. Aí, ó, vamos ver. Esse é cliente lido aqui, ó. Cheio de lixo. Vou ler ele. Gente, olha isso aqui. Tem condição de ser mais fácil de usar que isso? Aí tá bom demais, filho. Tá vendo? E isso daqui, ó, é que eu falei durante o vídeo. Ele te permite fazer busca não sequencial. Porque como eu já sei o tamanho do registro, eu simplesmente pulo ele. Agora, vamos dar uma olhada naquele primeiro aqui, ó. Cadê o arquivo do João aqui? Tá vendo? Se ele fosse em formato de texto, ele estaria escrito assim, ó. Concorda que ele estaria escrito assim? Sim ou não? Concordam? Então, se ele está escrito assim, como é que eu faço para chegar aqui? Não tem jeito. Entendeu? Eu tenho que passar por todo mundo, porque eu não sei o tamanho daqui até aqui. Então, quando eu trabalho com arquivo de texto, eu não consigo fazer pesquisa sequencial. Pesquisa binária, entendeu? Ir lá naquela posição e falar assim, olha, vai ler a partir daqui. É só sequencial. Eu tenho que ler caractere por caractere daquilo dali. É claro que é o C que está fazendo para você o papel de ler, mas ele está lendo. E aqui não, aqui eu simplesmente falei assim, pula tantos, ele vai lá e pula. Inclusive, se eu pular errado, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu vou mandar pular um a menos.
Então, olha só. Vocês vão ver que agora eu vou fazer um posicionamento errado de propósito. Como eu vou fazer um posicionamento errado de propósito, ele não vai ler certinho igual ele leu. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Por quê? O que que aconteceu? O que foi feito de errado aqui? Alguém sabe? Você pediu para ler -1 do tamanho que tinha, ou seja, era o tamanho -1, não? Então, ele começou um byte atrás. Só que um byte atrás, o primeiro byte que está lá é justamente um 0. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou pegar esse endereço de memória, vou colocar aqui em cima e vocês vão ver que o dado está aqui. Só que como ele está deslocado de um byte, o primeiro dado do nome é 0. Então, ele não tem nada para imprimir. E o primeiro dado do telefone é 0. Então, ele não tem nada para imprimir. Quer ver? Ó? 0115 F864. Aí ele aí, ó, tá vendo? Só que o primeiro dado é um 0, então aqui, ó, ele acha que já terminou a string, e o primeiro dado do telefone é um 0, então ele acha que já terminou a string. Da mesma forma aqui, ó, se eu colocar mais um, aí o que vai acontecer? Ele vai tentar passar do final do arquivo. Vamos lá. Vendo? Aí olha só o que ele fez. Ele leu, pulou um caractere, e aí, em teoria, ele já está naquele file end of file verdadeiro. Lembra que a gente acabou de discutir que o fim do arquivo é uma posição lida depois do final do arquivo? Que foi justamente o que eu fiz aqui. Mas, de cara, o dado está errado, né? Porque eu li uma posição errada. Tranquilo, gente? Então, assim, qual que é o melhor? Eu acho o melhor binário. Por que você acha? Cara, porque é o que eu gosto de usar, é o que eu uso mais fácil, é o que eu consigo escrever meus arquivos de maneira mais intuitiva, entendeu? Tenho facilidade, então para mim é o melhor. Se você acha que para você o melhor é arquivo texto, então você usa arquivo texto. Quando chegar num determinado momento da sua vida, e aí você precisa trabalhar com coisa levando em consideração o tempo, aí você já vai ter maturidade o suficiente em programação para ver que não é usando o formato texto. Agora, para qualquer coisa que você está fazendo no início, se você quiser usar arquivo texto, não tem nenhum problema. E aqui eu não vou tentar convencer ninguém a usar binário. Eu uso binário porque eu gosto, porque eu tenho facilidade, eu consigo fazer pesquisa não sequencial, entendeu? Igual eu acabei de mostrar, mas não tem essa de melhor ou pior. É o que eu gosto de usar. Se você fizer um arquivo em formato texto, você vai ter tão poucos dados no início que o tempo de processamento ele é insignificante, você não vai nem conseguir perceber a diferença de desempenho. Agora você vai fazer um arquivo que é grandão, que vai guardar, sei lá, 1 milhão de registros e tudo. Aí sim, na hora que você chegar nesse momento, quando você começar a fazer ele em texto e procurar coisa que está lá no final, você já vai ver o seu programa dando uma congeladinha. Só que aí você falou assim, tem jeito de eu melhorar isso. Aí você já vai ter mais tempo de programação, já vai saber usar as coisas melhor. Você faz com arquivo binário. Não tem dessa de melhor ou pior para quem está começando. É aquilo que está adequado para você naquele momento. E adequado aqui pode ser qualquer um dos dois. Agora, tem as coisas que eu não quero que vocês façam, que foi o início da aula de hoje. Entendeu? Eu te peço para poder fazer o trabalho lá do restaurante, que vocês já sabem qual que é o trabalho final, já falei com vocês. Aí você está fazendo o trabalho do restaurante. Aí ao invés de fazer com arquivo binário, você fez com arquivo de texto. Cara, você tem total capacidade para tirar total no negócio. Eu não vou olhar e virar e falar assim, eu ensinei arquivo binário, o cara usou arquivo texto aqui, vou tirar ponto por causa dele. Por causa disso. Não.
Usa o que você quiser. Não, não faz diferença nesse momento. Mas eu tentei mostrar aqui os dois funcionando e aí é a gosto de vocês, tá bom? As dúvidas que você tinha resolveram, Leandro, ou não? Rapaz, acho que por enquanto sim, professor. Eu só tô com uma pequena dúvida quanto à relação à prática. Ah, Por exemplo, na questão 3, você pede para fazer um programinha e tal, para a gente ler aí 2 notas, aham, e daí na 4 você pede para a gente incrementar. uhum. Essa 4 eu fiz num código separado, só que eu gerei os arquivos, eu rodei ela com base nos arquivos da 3, principalmente a quantidade de alunos que eu usei. Então, meio que eu deixei um buffer no HD para eu pegar na 4, caso eu queira, não, para rodar em si ela. Isso é ruim, é bom? Porque, por exemplo, se eu for rodar a 4, em teoria eu teria que rodar a 3 junto. Sem Só problema. que aí, por exemplo, na 4, para eu rodar ela sozinho, eu teria que pedir novamente o número de aluno. Então, eu gerei um arquivo com o número de alunos que eu forneci na 3 e abri ele e reutilizei o número na 4. Pra Isso, mim tá sossegado, tá ótimo. então tranquilo. É porque meio que eu fiquei meio assim, com o pé atrás, porque assim, eu estou gerando arquivos extras, né? Então, não sei se seria desnecessário. Não, é desnecessário. Eu já tô te respondendo, é desnecessário. É errado? Não é errado. Não, tranquilo, então. Você pode, inclusive, guardar como a primeira informação, sabe? Tipo isso aqui, ó. Tipo isso aqui, Tipo ó. ID? Não, ID não, só isso que aqui, ó. Tipo isso aqui. eu pensei em guardar no mesmo arquivo, só que aí eu fiquei pensando, ó, vai ficar complicado, porque assim, quando eu colocar no while, eu teria que dispensar toda a vida esse primeiro caractere, para ele não sair no loop. Então, mas aí o que você faz? O formato de arquivo é seu, concorda? Uhum. Então a primeira coisa que você faz é ler a primeira linha, que você já vai saber quantos registros são. Hum, E a uhum. partir do momento que você leu, o roxinho aqui já andou. Pode crer. Uhum. Verdade. Entendeu? É só uma sugestão de melhoria, mas não tem errado na sua solução, não. Tá certo. Tem jeito de melhorar? Tem. Várias coisas, eu acabei de te mostrar uma. Mas não precisa preocupar com isso, não. É assim, primeiro a gente faz funcionar, depois a gente melhora e depois a gente otimiza. Se você já puder fazer otimizado, porque você já sabe a maneira otimizada, ótimo. Mas a ordem é: primeiro você faz funcionar, depois você melhora e depois você otimiza. Uhum. Uhum. Tranquilo, então. E aí, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Professor, nessa questão aí de contar as linhas de arquivo, para isso aí a gente tem que preencher o arquivo, pelo menos definir o tamanho dele, não é o caso? Você vai preencher e vai colocar uns dados aleatórios. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que o seu arquivo seja esse aqui. Coloquei qualquer coisa lá. Quantas linhas tem? Eu não entendi a pergunta. Vamos supor que seu arquivo seja esse aqui que está na minha tela. Quantas linhas tem? Contando coisas passadas, 8. Então, só que a última não termina com barra N, concorda? Sim, a última termina com barra zeros. Então, Barra zero. então é isso daí que você tem que olhar com cuidado, tá? Porque esse arquivo aqui não termina com barra zero. Ué. Mas toda string, mas toda string não termina com barra zero? Mas quem falou que isso aqui é uma string? String é isso aqui, ó. Isso aqui é uma string. Ela termina com barra zero. Isso aqui não, isso aqui é um tanto de caractere que está no
no arquivo que o editor de texto está lendo dessa forma. Aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó. Vou pegar o arquivo do João, esse arquivo aqui, vou tirar a última linha, vou salvar. Quantas linhas tem esse arquivo? Tem 4? Então, você está vendo que tem 4. A informação é visual. Do ponto de vista do seu programa, vou te mostrar ele em binário, para você ver o que é que vai acontecer e você vai pensar. Olha só. Aqui tem um /n, tá? 0D, 0A. Aqui tem um /n. Aqui tem outro /n, 0D, 0A. Aqui tem outro /n, 0D, 0A. E o seu arquivo terminou com 88888 e não tem aqui no final 0D, 0A e nem /0. Entendeu? Estou só chamando a atenção para vocês que para você ler a quantidade de linhas de um arquivo, você tem que pensar com carinho coisas desse tipo aqui, ó. Porque você não pode afirmar que o fim de um arquivo tem /n, nem que o fim de um arquivo tem /0. Não existe essa obrigação. Se o seu arquivo só tem uma linha, ele não tem /n. E ele tem uma linha. Se o seu arquivo só tem uma linha, ele pode não ter /0. Como de fato aqui não tem. Se você procurar os bytes aqui, ó, não existe nenhum /0 aqui. Tá? Lembre disso com cuidado. Não é porque você vai fazendo esse exercício aqui e talvez você erre e tal. Eu falo assim, não precisa esquentar a cabeça. Eu não estou aqui para poder tirar ponto que você fez o exercício que está contando uma linha a menos. Não é isso, não. Eu só estou mostrando para vocês que essa afirmação que você acabou de fazer, ela não vale para arquivo. Esse negócio de /0, isso é uma string que está no seu código. É algo que está entre aspas duplas. É isso aqui, ó. Não existe esse conceito no arquivo, não. Entendi. Porque senão você faz um teste assumindo que os arquivos são assim, sendo que eles não são. Então, a melhor forma de fazer esse exercício, então, é definir um tamanho, assim, máximo, mínimo para a linha, máximo, no caso, para a linha, e ir contando toda vez que chegar no final. Então, que nem o senhor fez antes, então, mesmo. É a melhor forma, pelo menos que eu vejo, assim, a melhor forma é essa. Que aí você define um tamanho. Eu vou te falar como eu faria, pensando numa resposta correta, tá? Eu procuraria caractere por caractere, ok? Que é o /n. Então eu vou usar o /n para contar as linhas. E aí o seguinte, eu iria guardar a posição de cada /n que eu achei. Na verdade, você só precisa do último /n. Se você ler mais algum caractere depois do /n, o que significa? Que você já passou para uma nova linha, concorda? Sim. Então você pode considerar que se você leu mais algum caractere depois do /n, você já está numa nova linha. Entendeu? Que aí você pega esse caso aqui, ó. Cadê? Vamos voltar ele. Você pega esse caso aqui, ó. Porque aqui você começou, então vamos assumir que você falou que achou /n na posição -1, por exemplo. É só uma sugestão. Aí pronto, você leu esse cara aqui na posição 0. Então, seu número de linhas já incrementou. Então agora você tem uma linha. Aí você chegou aqui e achou um /n. Esse /n não significa que você tem duas linhas, significa que você tem um /n. Aí na hora que você chegou aqui, você leu mais um caractere. Você leu um caractere depois de ter lido um /n. Então você está na linha 2. Aí aqui você leu um /n, leu outro caractere depois de um /n. Você está na linha 3. Aqui você leu um /n e leu mais um caractere. Então você está na linha 4. Quando chegou aqui no final, você não leu nem /n, você não leu 0
e chegou no final do arquivo. Pronto, você tem 4 linhas. Entendeu? Entendi. Não significa que você precisa fazer assim, não. Estou só dando uma sugestão. Uma sugestão mais prática, vamos dizer assim. É uma sugestão que é o jeito que eu penso que eu faria para contar o número de linhas. Porque eu assumir que todo barra N é uma nova linha, não faz com que eu consiga ler a última linha, sabe? Então é só por conta disso. É uma melhoria do que eu acho que você faria. Valeu, respondeu a dúvida. Ai, meu nariz. E aí, mais alguma dúvida? Acho que por enquanto é só, pessoal. Pelo menos por mim tá de boa. Então tá bom. É o seguinte. Também até o momento de boa. Agora eu vou passar meus perrengues para fazer mesmo. Não, mas é essa a Exatamente. ideia. Olha só, vou fazer um comentário com vocês aqui que não tem nada a ver com a aula em si. É porque a aula 15 é a aula de recursão. E eu não acho que recursão é das coisas mais úteis para vocês nesse momento, porque é um conceito que não é fácil de entender e difícil de aplicar. Então você aplicar um conceito difícil de ser aplicado, quando você começa a programar, eu acho uma tarefa bem difícil. Porém, não tem como eu não dar a aula 15, porque a aula 16 precisa do conceito. Então eu vou fazer uma aula 15 bem tranquila, falando de recursão. Eu não vou passar exercício de recursão, porque eu gostaria que vocês gastassem o tempo de vocês para entender melhor a alocação dinâmica, para entender melhor arquivo, para entender melhor a estrutura, para depois usar adequadamente lá no trabalho final e na parte de ordenação. Só que não tem jeito de eu falar de ordenação com vocês sem falar de recursão, porque o procedimento mais famosinho de recursão, que é de ordenação, que é o Quicksort, ele é recursivo. Então eu vou chegar e vou dar aula 16 para vocês e falar assim, olha, esse aqui é o Quicksort, é o queridinho de todo mundo, e ele é definido dessa forma. Aí eu vou tacar uma recursão lá, vocês não vão nem saber o que eu estou fazendo. Então eu decidi que eu vou fazer uma aula light, não gravei ela ainda. Vou fazer uma aula light de recursão, só para explicar os conceitos. Vocês não vão fazer os exercícios da aula 15 e vão utilizar o tempo para poder fazer melhor as outras aulas, beleza? Humilde demais. Professor, Muito obrigado, que tá foda. você falou em alocação de memória, lembrei de um rolê do slide que eu vi, porque ainda naquele rolê lá que ele aloca as memórias, ele não dá o free, e daí eu relacionei com aquela outra pergunta que eu tinha feito do install de um arquivo. E você Porque, tá falando assim, aqui da... Isso, é o slide 25. Vou achar aqui. Não, ele dá free sim, ué. Aqui, Ué. ó, o free aqui. Ah, meu Deus, cara, esses slides separados me enrola demais. É porque não Por cabe exemplo, tudo, né? Aqui é leitura em modo texto, leitura em modo binário, escrita em modo texto, escrita em modo binário e aqui o main chamando elas. O free tá aqui, ó. ah, não, beleza, é que eu não tinha visto o free, daí eu fiquei pensando, tá, mas ele alocou e não salvou no arquivo, ele fez o que com essa memória alocada? Ele não liberou? Como é que faz? Aí, mas assim, Não, liberou sim. tranquilo então. Valeu. Mas e aí você falou que tinha uma coisa associada, o que que era? Não, era aquela pergunta que eu tinha feito na aula passada do install, porque daí, quando a gente salva no arquivo, ele já tá salvando em HD, né? Não é mais memória flash. E daí... Não tem a ver um conceito com o outro, não. Ele não tá gravando mais, é na RAM.
Eu gravar em Uhum. disco, ele pode estar gravando na flash, não tem nenhum problema. Se você estiver salvando num pendrive, ele está salvando uma flash. Se você estiver salvando um SSD, ele está salvando uma flash. Ele não está Pode salvando crer. na RAM mais. Ah, eu associava a memória flash com memória volátil, tipo RAM. Não, não. Ah, então de boa. Isso daí é coisa de organização de computadores, mas não tem nenhum problema não. Eu explico Uhum. para você. É assim, existe uma certa hierarquia de disco e existe uma certa hierarquia de memória. Então, quando você vai gravar no disco, primeiro esse dado ele tem que estar na memória, porque o processador ele não faz o acesso ao disco, porque ele não pode ficar ocupado gravando no disco, porque é coisa trabalhosa. Então o que o processador faz? O processador ele vai lá, coloca num lugar da memória, aí ele chama um controlador DMA, tá? que é acesso direto à memória, e ele vira e fala assim, filhão, eu tenho esses dados aqui. Esses dados estão na memória. Só que eu sou um cara ocupado. Vai lá no HD, tá? O que eu estou chamando de HD é qualquer coisa, pendrive, não importa. Vai lá no Uhum. Uhum. HD e salva. Quando você terminar, você me avisa que terminou. Aí o DMA vem, pega esses dados, escreve no disco, e na hora que ele termina, ele notifica o processador através de uma interrupção. A mesma coisa vale para leitura. Aí ele vira e fala assim, ele quer ler os dados. O processador não vai no HD, pela mesma razão que ele não vai para escrever, ele não vai para ler. Então ele vai lá para o DMA e vira e fala assim, cara, eu quero que você lê lá do disco para mim esses bytes, tantos bytes que estão em tal lugar. Aí o DMA vira e fala assim, beleza, te acompanha aqui que eu vou fazer para você. Aí ele vai lá no disco, tá? Ele trabalha independente do processador, é outro controlador. Aí ele vai lá no Uhum. disco, pega, põe na memória, na hora que ele termina de pôr os dados na memória, ele vai lá e fala, olha, processador, você me pediu missão dada, missão cumprida, tá aqui, ó. Pronto, aí o processador trabalha. Só que o processador também não trabalha com a RAM. Então o que acontece? O processador, ele tira da RAM, passa para o cache dele, que é aquele parâmetro que a gente usa para comprar processador, que é o tamanho da cache. Ele passa para a cache, depois ele tira da cache e coloca no registrador interno dele, porque ele só faz conta com o registrador interno. Entendeu? Então, assim, existe uma série de hierarquia e cada um tem um tempo diferente de acesso. Então, o processador, ele nunca vai no disco. Em hipótese alguma, ele sempre transfere essa tarefa para alguém. Agora, de vez em quando, ele tem que ir na memória. Ele tem que ir na memória quando o dado que ele precisa não está no cache dele. Porque quando está no cache, ele vai lá, tira do cache e põe no registrador. Quando não está no cache, aí ele tem que parar um pouquinho, ir lá na memória, buscar e acessar. Entendeu? Então, Meu Deus, que não tem a ver rolê. com memória volátil ou não volátil. O processador ele Uhum. sempre trabalha com memória volátil. Sempre. Uhum. Agora, a parte de transferir para memória não volátil já é tarefa do sistema operacional. É essa abstração que a gente chama de arquivo. Entendeu? Você mandou salvar e ler, o sistema operacional tem uma série de rotinas responsável por saber onde que está lá no disco os dados que você está pedindo. Porque do ponto de vista do processador, é só endereço e número de bytes. Ele fala assim, vai no endereço tal e lê tantos bytes para mim. Como se fosse um FREAD, entendeu? Só que Uhum. quem Uhum. dá essas informações de onde está e quanto que tem lá é o gerenciamento do sistema operacional. Por isso que você não pode pular. Por isso que você fala para o sistema operacional, abre o arquivo para mim. Aí ele vai lá e vira e fala assim, esse arquivo está em tal lugar no HD. Pronto. Lê tanto. Aí ele fala assim, olha, esse tanto que você quer ler está em tal lugar e tudo. Entendeu? Então existe uma série de hierarquias nessa parte de escrita, de leitura, quando a gente trabalha com arquivo, entendeu? Mas Uhum. só para frisar, o processador nunca trabalha com memória não volátil. Uhum. Beleza. E aí, gente, vamos encerrar hoje então? Se ninguém tem nenhuma dúvida mais, né?
Por mim tá Não tranquilo. pode. Agora eu vou passar as minhas dores de cabeça pra fazer mesmo, né? Tá bom, vambora. E aí, se tiver dúvida, é só mandar aí. Tranquilo? Não, Tranquilo, professor, professor. não é por nada não. Mas depois do print, depois que saiu do print F, scan F, começou a entrar. Vetor, matriz, eu comecei a ficar perdido, eu olhei e falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Tá foda. Tá foda. Dá uma misturada nas É coisas. muita informação pra assimilar, professor. Tá muito cabuloso. Mas esse é o momento, tá? Assim, porque na hora que chegar no trabalho lá do restaurante, eu já adiantei para vocês. Vocês vão ter que entrar com os dados. Então você vai trabalhar com alocação dinâmica. Entendeu? Você não sabe quantos ingredientes. Você não sabe quantas receitas são. Uhum. Entendeu? Tenha isso em mente. Tranquilo. Então, beleza, gente. Vou parar aqui a gravação.